Boa noite, irmãos. Vamos à nossa mensagem. Nós já estamos alguns domingos fazendo o culto dessa forma, né? Então, espero que todos se encontrem bem e vamos continuando compartilhando a palavra de Deus via aí os vídeos aí pelo YouTube, pelo WhatsApp. E hoje nós vamos ter a nossa pregação em 2 Timóteo capítulo 3, versículos de 1 a 17. Então, 2 Timóteo capítulo 3, versículo de 1 a 17. Nós vamos fazer a leitura desse capítulo dentro da própria mensagem e que Deus nos abençoe na nossa pregação hoje, no nosso estudo aqui da palavra do Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Então, o nosso título ficou assim: para que o crente seja preparado para toda a boa obra. Nós vamos falar sobre o preparo do cristão para a vida em sociedade. Falaremos sobre isso em 2 Timóteo capítulo 3, versículo de 1 a 17. Como de costume, a gente sempre destaca um pensamento essencial no texto, né? Aquilo que nós procuramos e aquilo que nós pensamos que o capítulo, essa passagem das Escrituras está nos ensinando. Então, daí é que vem essa frase, né? A Bíblia nos mostra que Deus deseja nos preparar para atuarmos nesse mundo da melhor maneira possível. Então, nosso pensamento é de que nesse capítulo está colocado essa verdade e ao longo de toda a Escritura também nós podemos encontrar que o Senhor, no seu ensino, na sua revelação, a palavra de Deus concorda com isso. Que o Senhor sempre almeja preparar os seus servos, preparar os seus discípulos para enfrentar esse mundo da melhor forma possível. Inclusive, nos parece que o Senhor Jesus Cristo fez isso com aqueles discípulos durante os 3 anos de sua vida terrena, né? E isso não se limita só àquele tempo, mas ali a gente pode observar um exemplo bem prático disso. Então, o nosso objetivo é entendermos como acontece esse preparo. O versículo aí de onde saiu o título, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Então, nos parece que é a intenção do Senhor, para que o homem de Deus, homem, mulher, criança, né, todo cristão seja perfeito e esteja perfeitamente instruído para toda boa obra. Vamos falar um pouquinho sobre a carta do apóstolo Paulo a Timóteo, que é o nosso texto-chave aqui. Então, capítulo 2 Timóteo, peço que vocês abram aí no capítulo 1, versículo de 1 a 5, para a gente colocar um pouco do pano de fundo de qual que era a intenção da escrita de Paulo. Então ele diz ali, né? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Jesus Cristo. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há,
a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Então essa aí é a primeira fala do apóstolo Paulo aqui na segunda carta que ele escreve para Timóteo. Quem era Timóteo, né? Timóteo é esse jovem pastor. A primeira menção que o Novo Testamento faz a ele é lá em Atos 16, quando Paulo está na sua segunda viagem missionária. Ele está visitando as igrejas e as cidades por onde eles haviam passado na primeira viagem, e aí surge então Timóteo. Então ele aparece justamente nesse contexto que Paulo relembrou aqui no capítulo 1. Então, filho de uma irmã, neto de uma irmã também. Então ele vem de uma família cristã. E daquele ponto em diante, em Atos 16, Timóteo passa a ser discípulo do apóstolo Paulo, companheiro de viagem, e ele atingiu um desenvolvimento cristão tão bom, um preparo cristão tão bom, que Paulo indicou que ele fosse pastor da igreja de Éfeso, e ele assumiu essa posição, uma das maiores igrejas e mais importantes igrejas ali no Novo Testamento, do mundo antigo, né, da igreja primitiva. Então o apóstolo Paulo, o irmão Timóteo, era um jovem pastor. Nós temos duas cartas, 1ª e 2ª Timóteo. Nós temos também uma carta chamada Epístola de Paulo a Tito, que é também basicamente a mesma coisa, o apóstolo Paulo escrevendo para jovens pastores, né? E essas são chamadas as cartas pastorais. E aí a gente pode se perguntar, né? Poxa, mas essas cartas pastorais, né? Será que tem uma instrução realmente para nós? Afinal de contas, você pode dizer, eu não sou pastor, né? E o que tem aí para mim? A questão é que essas cartas, elas não podem ser tomadas como uma instrução exclusiva ou restritiva a pastores, né? O pastor deve ser visto aqui, né, Timóteo e Tito, como homens de Deus, homens instruídos, capacitados para fazerem aquela determinada função, que no caso deles era a função pastoral. Mas o que Paulo fala nas cartas, o que é a palavra de Deus colocada nessas cartas, são instruções gerais para a capacitação mental e espiritual de todo cristão, né? Em todas as idades. É isso que nós temos aqui, por isso nós estamos tratando disso justamente nessa carta, que é uma carta pastoral, mas também é uma carta que é a palavra de Deus a todos os crentes. Certos elementos podem ser de uso pastoral, é óbvio, nas cartas nós encontramos isso, né? Mas o conteúdo geral, ele é essencial aos cristãos, e ele nos traz informações de como nos portarmos nesse mundo. Um capítulo muito famoso na Epístola a Timóteo, na primeira Epístola a Timóteo, capítulo 3, é aquele texto que traz as diretrizes para se escolher um pastor para a igreja. E aí, no momento que a gente olha de primeira vista, assim, a gente pode pensar, não, esse texto aí, ele é um texto restrito, né? Um texto exclusivo. Isso aí diz respeito à igreja e ao pastor da igreja. E a gente talvez fique imaginando que isso aí não tenha nada a ver com a vida dos cristãos, entre aspas, comuns, né? Pelo contrário, tem tudo a ver, porque o apóstolo Paulo está recomendando a Timóteo ali que ele procure, em meio às famílias cristãs que compõem aquela igreja. Então ali, naquele trecho do capítulo 3 da primeira carta, ele fala para que a igreja selecione homens que sejam maridos, que sejam pais. Então ali está envolvido família, está envolvido comportamento, está envolvido orientação cristã. Então, todas aquelas pessoas ali, o pai, a mãe, os filhos, estão cercados da palavra do Senhor, da orientação de Deus, ou como nós colocamos aqui como título, né? Eles estão preparados para toda boa obra.
Então, acho que não precisa nem esforçar muito para a gente não entrar por esse pensamento de que certos textos só servem para uma determinada coisa, né? E então isso aí fica claro para nós. Então nós falamos a princípio que a Bíblia nos mostra que Deus deseja nos preparar para atuarmos nesse mundo da melhor maneira possível. Então a pergunta fica: como é que as Escrituras nos preparam para isso? E aí nós vamos observar 3 poréns dentro desse breve texto aqui do versículo 1 até o 17. E o primeiro deles é: sabe, porém isto. Vamos ler o versículo 1? Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, né? Paulo fala aí ao Timóteo e para nós também, né? E como eu disse, vão aparecer 3 poréns que vão ser as divisões da nossa mensagem, ou como a gente sempre fala, os 3 pontos aí da nossa mensagem de hoje, né? Já antecipo aí 3 pontos. Essa expressão, porém, remete a uma situação anterior ou a uma situação atual, que no caso aqui do próprio Timóteo e da nossa também, nós vamos ver daqui a pouco, é uma situação desfavorável. Desfavorável a quê? Ela é uma situação, a situação que nós vivemos, e aqui eu estou falando da nossa atualidade, e a situação que o apóstolo, que o Timóteo também enfrentava nos seus dias, era uma situação desfavorável a nosso objetivo. Qual é o nosso objetivo? Todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, todo mundo que nos cerca, ele vai contra isso daí, vai contra o nosso alvo de sermos perfeitos, de recebermos instrução e de sermos instruídos para toda a boa obra. No capítulo 2 aqui do texto, se você voltar um pouquinho, você vai sentir isso que ele está falando. Capítulo 2, versículo 24, olha só o que o apóstolo Paulo fala para Timóteo. Ao servo de Deus não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor. Por que você acha que ele está falando isso? Talvez a situação ali poderia levar a um conflito, né? Então, a situação era negativa, né? Versículo 25, instruído com mansidão aos que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará entendimento para conhecerem a verdade. Verso 26, e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em que a vontade dele estão presos. Puxa vida, depois de ler isso, fica mais claro a gente entender por que no versículo 1 do capítulo seguinte ele fala, sabe, porém. Porque, irmãos, o que ele vai falar agora vai na contramão daquele ambiente lá. Aquele ambiente que ele acabou de descrever nos últimos versículos do capítulo anterior é o tipo de situação que leva pessoas a desistir. Então, a resignação colocada ali, olha, o que você faz, Timóteo? Tenha paciência, não parta para a briga direta, para o confronto direto. Aparentemente é isso que era um ambiente que se colocava ali. Talvez estivessem provocando o Timóteo para isso. E aí Paulo vai falar para ele, somente você faça isso, você continua firme onde você está, falando aquilo que você tem certeza e aguarde que quem sabe Deus vai dar o entendimento para essas pessoas aceitarem a verdade. Né? Então olha que situação. Né? Numa situação dessa, a gente pode perguntar, como é que a gente vai ser instruído numa situação dessa? Né? Parece dar uma sensação de estar sozinho, não é? E o que nos leva a uma visão geral da sociedade. Né? Os versículos seguintes aí, de 2 até 9. Vamos devagarinho aí, versículo de 2 a 5. Vamos ver o que Paulo vai falar aqui para Timóteo. Porque haverá homens amantes de si mesmo. Ele falou que nos últimos tempos sobrevirão tempos, né, nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Um parênteses aqui. Quando o Novo Testamento fala sobre últimos dias, ele está se referindo à primeira coisa que a gente pensa, ele está falando do tempo final, e aí fica para nós o problema, né? Espera aí, mas esse tempo final,
É que tempo? Quando vai começar? Quando termina? Então, a opinião mais apropriada aqui é de que ele está se referindo ao tempo da primeira vinda de Jesus, o tempo que inaugurou o Evangelho, até o tempo do seu retorno. Você vai dizer, esse tempo é um tempo bem grande, né? Sim, e esse tempo é reconhecido que a primeira vinda de Jesus ao mundo inaugurou um novo período da história humana. De lá para cá nós temos que não, é coisa que não cabe a gente discutir aqui, mas nós temos um mundo caminhando para um final. Né? Então a história da salvação ele está se encaminhando para um final e nós temos que o mundo reage negativamente a isso. E de tempos em tempos essa reação se torna mais, nós podemos dizer, mais evidente. Então é isso que ele está falando aqui. Ele está definindo esse tempo do fim, e já era o fim nos dias de Timóteo, e a gente pode falar assim, o que sobra para nós então? Né? Mas olha aí se essas características que Paulo fala para Timóteo não são familiares para nós. Versículo 2, porque haverá nesses tempos do fim, né, homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Verso 3, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Versículos de 2 a 5. É uma descrição aproximada do que se chamou atualmente de establishment, que nos cerca. Mas o que quer dizer essa palavrinha establishment? Você nunca ouviu isso daí? Quem usou muito isso daí foi o presidente americano na época da sua campanha para a presidência americana lá no início do primeiro mandato. Mas simplesmente o que essa palavra aí quer dizer é a política e a mídia. Se a gente fosse resumir ela. Num sentido mais amplo, seria o que é esse establishment. Em português é o estamento. Né? É o estamento, eles chamam de estamento burocrático. Mas uma definição aqui mais precisa do próprio dicionário significa o seguinte: é a ordem ideológica, econômica, política e legal que constitui uma sociedade e um Estado. Puxa vida. A gente pode dizer assim, então essa palavra establishment, na verdade, ela é tudo. Né? Ela é a própria sociedade. Então, ela é a ordem ideológica, que é os pensamentos que vigoram, é a forma de pensar, são as ideias. Ela também é a economia de um Estado, de um país. Ela é a política e ela também se manifesta nas leis. Então, tudo isso aqui está nessa situação desses versículos que nós acabamos de ler. Então, eu não sei você, mas quando eu leio esses versículos aqui, eu não consigo deixar de pensar em personagens da política. Não consigo deixar de pensar em grandes influenciadores aí das mídias, especialmente das TVs, né? Dos rádios, né? E hora que fala-se de traição, amigos dos deleites, aparência de piedade, puxa, isso aqui casa perfeitamente com os personagens importantes aí da nossa sociedade, né? Traidores, orgulhosos, amigos dos deleites, mais amigos disso tudo aí do que amigos de Deus, e muitas vezes essas pessoas... A questão é a seguinte, versículo 5 coloca uma pedra de toque para identificar essas pessoas de um modo geral. Verso 5, tendo aparência de piedade. O que é piedade? Piedade é uma palavra usada em referência à vida cristã no Novo Testamento. Então, essas pessoas têm uma aparência de cristãos, ou uma aparência de pessoas espirituais, de pessoas, né, com sentimentos elevados,
Mas no caso da sua aparência cristã propriamente dita, o verso continua, mas negando a eficácia dela. Então, é aquele típico cristão que é um cristão só de nome, só de aparência, mas na hora de usar o conhecimento cristão nas decisões, eles se negam. Então, o cristianismo desses personagens, sejam personagens pessoas da mídia, da política, os empresários, enfim, eles não temem a Deus, né, de uma forma geral. E muitas vezes são eles que estão decidindo o destino nosso. Né? E nós somos cristãos. Né? O país, né, nosso país, de uma forma geral, se coloca como um país que as pessoas falam que sabem quem é Jesus e que têm respeito por ele. Né? Versículos 6 e 7. Vamos continuar, versos 6 e 7. Vê se você olha isso aqui e você não lembra de certos programas de entretenimento que a TV expõe para nós. Versículos 6 e 7. Porque destes números são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Irmãos, quase que eu posso identificar um Big Brother aqui. E esses programinhas de autoajuda que carregam a televisão e que ficam enchendo a mente dos cristãos dia após dia, noite após noite. Então, por que eu estou falando disso? Porque essa é uma visão geral da nossa sociedade, era da sociedade já do apóstolo Paulo e de Timóteo, e também é da nossa sociedade. Isso aqui ajuda nós a concordarmos com Paulo de que são realmente o que ele chamou aqui de últimos dias e de tempos trabalhosos, né? Porque nós temos que enfrentar isso numa medida muito maior do que, com certeza, que Timóteo enfrentou. Porque hoje, antes, o problema deles aqui era que os cristãos abrissem suas casas para pessoas que viessem com esses pensamentos. Hoje isso não é necessário mais, porque simplesmente eles entram na nossa casa, no nosso dia a dia, através da TV, de tudo, né? Então nós estamos numa luta assim bem desigual, bastante desigual. Alguém falou que nós temos 2 horas de culto na igreja por semana, contra horas e horas a fio de exposição a esse tipo de ideias aqui. E o versículo 8 e 9, terminando essa primeira parte, né? Veja só que interessante que Paulo lembra Timóteo aqui. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Então aqui o apóstolo Paulo está expondo o estrago quando ideias contrárias ao evangelho são mascaradas entre o povo de Deus. Esses dois personagens aqui, eles levantam bastante curiosidade, né? Quem são esses Janes e Jambres aqui? A Bíblia não traz essa resposta, mas a tradição judaica talvez ajude isso um pouco aqui. E de uma forma que concorda, porque aqui Paulo fala que esses dois homens foram pessoas que resistiram a Moisés. Né? Então, isso aqui é colocado lá naquele período, né, quando o povo israelita, o povo de Deus no Antigo Testamento, está saindo do Egito. E da forma que eles saem, você talvez seja levado a pensar, como, né? Eu acho normal isso aí. Bom, quem é que está saindo do Egito? É o povo israelita. Mas a cultura judaica, os livros que os judeus conservam, né, que são assim livros de história deles, colocam que no meio daquele êxodo lá foram esses dois sujeitos aí que eles eram, por assim dizer, espiões no meio do povo de Deus.
Eles se faziam passar como membros ali da comunidade judaica, mas eles estavam a todo momento influenciando negativamente, trazendo ideias anti-Deus no meio do povo, querendo de toda maneira afastar o povo de Deus, o povo de Deus do Senhor ali. E então eles até dizem que eles tiveram influência naquele episódio do bezerro de ouro. Então lá quando o povo o povo tomou aquela atitude de partir para a idolatria e abandonar a Deus, esses Janes e Jambres aí, eles estavam metidos, né? Eles estavam trabalhando para que aquilo ali acontecesse. E aqui o versículo 8 fala o que? Eles resistem à verdade. E a questão é, eles não resistem à verdade e resistir, né? Resista, resista. E eu digo para você, sabe quem é a verdadeira resistência no mundo? A igreja. A igreja do Senhor Jesus Cristo é a dona original dessa expressão. Olha aí o que Jesus falou quando ele orou pelos discípulos, né? Isso aí foi na noite de Páscoa, tá? Então essa oração que Jesus fez para os discípulos, em favor dos discípulos aí a Deus. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então, qual é a nossa situação nesse mundo? Nós somos portadores da verdade e nós estamos contra um mundo, contra um establishment que eu falei para vocês aqui, que é contrário à verdade, né? Que tem ódio, que tem asco pela palavra de Deus, pela verdade do Senhor, né? Que ganha a vida em cima da mentira, da falsidade e da vaidade. E a palavra do nosso Deus vai contra isso tudo. Então essa é a nossa situação. Né? Mas, continuando, como é que nós vamos... Puxa, esse primeiro ponto foi bem negativo. Então, como é que nós vamos, afinal de contas, atingir o nosso objetivo, que é de sermos pessoas perfeitas, perfeitamente instruídos para toda a boa obra? Em segundo lugar, então, ele vai colocar aqui para nós no versículo 10, né? Verso 10, por favor, leiam aí comigo. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência. Perceberam? Novamente aí, porém. Então nós estamos num mundo completamente negativo ao nosso estilo de vida, à nossa forma de pensar, ao fato de nós sermos cristãos. E aí o que é que nós fazemos? Porém, então nós vamos resistir a isso daí. E aqui Paulo vai começar a colocar para Timóteo como é que ele deve fazer isso. Então, tu, porém, tens seguido. Nós precisamos abraçar o que de fato tem valor. Precisamos reconhecer esse lodo que nos cerca, né? E aí nós precisamos nos agarrar àquilo que é valoroso, que é de valor, que é seguro para nós. E aqui então nós encontramos um contraponto ao establishment anticristão. De novo, o que essa palavrinha é? É a sociedade. Então essa palavra é a sociedade em todos os seus fragmentos aí, tudo que chega a nós, né? Então política, entretenimento, educação, né? Educação, seu filhinho na escola ele vai receber influência disso aqui. Alguém disse certa vez que o modelo de educação nosso brasileiro funciona da seguinte forma: nós vamos pensar e aprender tudo que o político quer que a gente aprenda. Olha que coisa assustadora, né? Então, num tempo onde todos buscam salvação na ciência, a doutrina cristã é o único tratamento eficaz em qualquer circunstância. Versículo 10. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência. Verso 10. Muitos têm falado diante do nosso cenário agora em ciência, medicina, ciência. E eu não estou colocando nada contra isso, né? De fato,
quando nós temos um problema de saúde, nós esperamos que a medicina traga as respostas que nós precisamos. Só que, de outro lado, nós sabemos que ela não é 100% eficaz. Ela não consegue resolver todos os desafios da saúde. Aliás, a ciência está sempre um passo atrás, correndo atrás, né? Primeiro vem a doença, depois vem o remédio. E enquanto o remédio ainda não vem, ou ainda não é, né, colocado da forma devida, pessoas vão morrer. E morrem. Né? E o que resta a elas então? A fé. Como Paulo falou aqui. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina. E aí, de dentro dessa doutrina, ele vai destrinchando, aparentemente, né? Modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência. O que é isso? Isso aqui é ciência? Não, gente, isso aqui é doutrina cristã, pura, na veia. Né? Então, o cristão, obviamente, ele vai utilizar-se do recurso medicinal, da ciência, mas ele sabe, isso aqui pode falhar. Né? E o que me resta, então, é a palavra de Deus, a certeza da minha salvação. Então, entre ciência e fé, que nunca seja para escolher, mas se for para escolher, fique com a segunda. E os cristãos antigos, né, e eu não estou falando de cristãos assim, estou falando de pessoas estudadas da antiguidade, os chamados pais da igreja, eles falavam assim, ó, primeiro eu creio, para depois eu entender. Então, crer é essencial, para depois entender. Já se diz que o melhor cientista é o cientista cristão, né, porque ele coloca o conhecimento embaixo da autoridade divina, né, e a gente deve valorizar isso daí. Perseguições resultarão da sua escolha. Mas o que é essa continuação aqui? Paulo falou, ó, você Timóteo, você tem seguido a doutrina. Né? E aí ele continua, como nós falamos, modo de viver, intenção, longanimidade, amor, paciência. Mas no versículo 11 ele vai mostrar uma situação negativa. Puxa vida, o negativo já não ficou lá atrás? Sim, mas aqui ele vai ser realista com Timóteo, ele vai dizer o seguinte, ó, perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra, quantas perseguições sofri. E o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então Paulo foi honesto, ele não escondeu que defender a verdade lhe trouxe alguns prejuízos. E se a gente lembrar lá do livro de Atos, certa vez ele quase morreu. Né? Ele foi apedrejado. Por quê? Porque ele defendeu, lá numa determinada localidade, que as pessoas deveriam parar de confiar nos deuses mortos, de ficar prestando aquele culto morto, né, aquela homenagem ao deus pagão, e eles deveriam. E interessante que as pessoas estavam olhando para eles como deuses. Né? Então, Paulo e Barnabé, eles olharam e falaram, puxa, esses caras são representantes, né? São representantes da divindade. De fato, eles eram mensageiros de Jesus Cristo ali, mas o povo queria adorá-los como deuses. Né? E eles falam, não façam um absurdo desse. Aí você pode pensar, puxa, mas quem faz isso deve ser homenageado, né? E eles foram o quê? Apedrejados. Então Paulo está preparando aí Timóteo e nós também para isso. Né? Você vai seguir a doutrina, modo de intenção, né? Viver, paciência, você vai ter com certeza alguns problemas. Né? Ele fala, então, eu sofri essas perseguições? Quantas perseguições sofri? Versículo 11. E aí ele reparte a sua própria experiência. E o Senhor me livrou de todas. Né? De todas me livrou. Fica um exemplo para nós. Né? Paulo foi sincero na sua vida e teve perseguições. O Senhor livrou ele da maioria delas. E o que ele coloca para nós? Ele não fala que nós vamos ser livres disso aí. Né? Ele apenas fala assim, ó, o Senhor me livrou. Então, você faça a sua escolha. Você quer seguir a verdade e sofrer alguns prejuízos? Né?
o que ele teve de positivo para nos colocar aqui? É que, do outro lado, se você resolver que, poxa, esse caminho é muito difícil, eu não vou seguir esse caminho, né, de doutrina cristã, do verso 10, né? Tem seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência. Poxa, isso aí pode me resultar problemas, né? Eu posso ser mal visto, xingado, posso ter prejuízos com isso daí. Tudo bem, então eu não vou querer seguir por isso daí. Eu vou seguir por onde então? Versículo 13. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Então aqui se define o círculo do mal. De um mal que nós não participamos. É também a questão dos dois caminhos. Você tem o caminho da verdade e o caminho do engano. O caminho da verdade tem algumas perseguições, mas ele é adornado pela longanimidade, amor, paciência e pela fé. E do outro lado você tem um caminho que é colocado aqui em termos de engano, mal e pior. Versículo 13. Qual que nós vamos escolher? Então nós podemos até ser eventualmente enganados, mas se nós nos armarmos com o verso 10, vai ser uma única vez. Eu quero dizer que nós não escapamos do engano do versículo 13. As pessoas más nos enganam? Com certeza. Mas elas nos enganam e depois que a verdade mostra elas para nós, né, e nós vemos que de fato elas não eram cristãs, né, elas não eram pessoas bem intencionadas. Quem elas eram? Elas eram homens maus, enganadores, né, e eles enganam e são enganados, enganam e são enganados. Então você vai querer ficar num ciclo assim, se alimentando disso, recebendo essas informações? Então o apóstolo Paulo aqui está apelando para que a gente saia disso e deixe que eles continuem nesse ciclo deles, enganando e sendo enganados. Ah, mas vai ficar por isso mesmo? Não. O que vai acontecer? O verso 13, eles vão de mal a pior. E aí eles não vão te enganar mais, eles vão se enganar lá dentro do círculo deles. Né? Os ímpios se enganando e indo de mal a pior. O povo de Deus se extrai disso. Né? Ele sai fora disso daí. Então acho que no fim o apóstolo Paulo colocou uma coisa bem positiva para nos estimular a escolher o caminho certo. Então, abraçando o que de fato tem valor, né, que foi o nosso ponto aqui agora, né? Tu, porém, tens seguido, nós precisamos abraçar o que de fato tem valor, que é do verso 10. Minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência. Nós abraçamos tudo isso daí. Quando a gente olha e vê que isso aí não está presente naquilo que eventualmente nós estamos gostando, então talvez seja que não é para nós gostarmos daquilo. Talvez não, com certeza. Né? Vamos então ao terceiro ponto. O que é que nós precisamos finalmente absorver para que a gente chegue ao nosso alvo? Qual é o nosso alvo mesmo? Sermos pessoas perfeitas e perfeitamente instruídas para toda a boa obra. O terceiro e último porém aí. Tu, porém, permanece. Né? Precisamos permanecer crendo em Deus. Precisamos permanecer crendo em Deus. Versículo 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. E aqui nós temos então que Paulo está colocando para Timóteo que ele deve reconhecer os meios de graça. E colocando para nós também que nós devemos reconhecer os meios de graça. Como é que nós fazemos isso? Permanecendo naquilo que aprendemos e de que nós somos inteirados e sabendo de onde que veio
esse ensino aqui. E aí nós temos que colocar um padrão aqui para nós. No caso do apóstolo, que o apóstolo Paulo está falando para Timóteo, que é o caso do próprio Timóteo, é aquele texto que eu li a princípio lá com vocês, em 2 Timóteo capítulo 1, né, versículos de 1 a 5. Paulo falando que orava muito por Timóteo, que tinha saudade dele, e também lembrando que ele vinha de uma família cristã, né? E mandando ele conservar, falando que ele apreciava a fé de Timóteo, que era uma fé que primeiro habitou a sua avó e depois a sua mãe, né? E Paulo, por final, fala, eu estou certo de que habita em ti. Então, o que é isso? Família é um meio de graça que nós devemos valorizar a extremo, né? Nós devemos valorizar com toda a nossa força, e especialmente se você desfruta de um lar cristão, sua mãe e seu pai são cristãos, né? Lembre o esforço deles para te ensinar, né? Para te colocar no caminho seguro, né? E agradeça a Deus todo dia por isso. Talvez você não desfrute dessa situação. Se você não desfruta, você cai em outra situação. Talvez o Evangelho te alcançou para você inaugurar isso daqui, certo? Então, o Evangelho alcançou você e agora a sua família, de você em diante, vai ser uma família cristã, né? E aí os que vão vir a partir de agora vão receber isso daqui. A fé que habitou no teu avô, João, no teu pai, Roberto, na sua avó, Maria, na sua mãe, Lourdes, e assim por diante. É a mesma coisa que Paulo está falando aqui. Então, família é um meio de graça, a igreja é um meio de graça, é uma ferramenta que Deus usa para nos proteger de todo esse mundo terrível aqui, contaminado em que nós vivemos. Então, a salvação de que Paulo fala é num sentido amplo, né? É num sentido amplo aqui que ele fala. No versículo 15, que desde que da tua meninice sabes as sagradas escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Salvação em que sentido? Aqui, por baixo, está com certeza a salvação, que é a redenção, que é o reconhecimento de Jesus como o sacrifício em nosso lugar na cruz, pagando pelo nosso pecado a Deus. Então nós estamos salvos. Mas será que é isso somente? Não, a salvação aqui é a salvação do engano também. Então, Paulo está colocando para Timóteo que as escrituras sagradas são o meio que fazem Timóteo sábio para a salvação, né? Para que ele não seja aquela tem uns cristãos estranhos, né? Que eles são cristãos, né? Eles conhecem o Evangelho, eles vão à igreja, eles leem a Bíblia, ou ao menos deveriam ler, mas eles têm a ideia toda torcida, né? E eles acreditam em coisas que eles não deveriam acreditar, e defendem coisas que eles não deveriam defender, que não casam com a Bíblia. O que falta nesse cristão? A gente quer crer que sejam cristãos, mas o que falta? Falta aquela renovação de mente de Romanos 12, 2. Ter a mente renovada pelo Evangelho. E é isso aqui que Paulo está falando aqui para Timóteo. Então não basta você ser salvo. Tudo bem, está salvo, não vai mais para o inferno. Mas antes de chegar ao inferno, você vai atravessar um mundo de trevas aqui. Ou melhor dizendo, se é crente, antes de chegar ao céu, né, você vai atravessar um mundo de trevas. Você vai querer ficar tropeçando e caindo, né, e sofrendo no meio dessas trevas aqui, até que o Senhor te leve? Obviamente que não. Você vai querer usar o que falou ali o versículo 15. As sagradas escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação. Então, precisa haver como é que nós falamos? Uma harmonia entre o nosso destino final, que é o céu, e o nosso destino presente, que é a terra. Então, nós não podemos viver nessa terra, né, de forma totalmente como se a gente estivesse indo para o inferno, né, crendo em coisas que são contrárias, né, ao gosto de Deus. Escrituras sagradas que nos fazem sábios para a salvação. Que a gente salve a nossa mente, salve a nossa ideia, salve a nossa família, nossos filhos.
e eventualmente até nossos pais, nossos queridos, né? Enfim. E por último aqui, reconhecendo a autoridade das Escrituras em tudo. Versículo 16. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Então isso aqui, num sentido, parece chover no molhado, né? Aquela expressão. Né? Parece que está... Por quê? As Escrituras, é óbvio que a gente tem as Escrituras como autoridade. Mas a questão é a seguinte, se a Bíblia é a palavra de Deus e faz tudo o que o versículo diz que ela faz, ela é juiz para corrigir toda essa sociedade corrompida que nos cerca, que está ao nosso redor. Então, o que você vai usar para filtrar a informação que chega até você? Bíblia. Bíblia. Tem aquela coisa da peneirinha, né, que é um ensino assim simples, né, mas é tirado da palavra de Deus, que é, eu tenho um negócio para te contar. É verdade esse negócio? O que eu vou poder fazer com isso que você vai contar? Então, mais ou menos assim, né, de uma forma simples aqui até infantil, colocando, porque a Escritura, o que ela faz? Ela é proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Então, se ela é isso, ela deve ser o filtro, né? Então a gente passa aquele programa, né, que nós assistimos, aquilo que nós lemos, aquele telejornal, a gente passa pelo filtro das Escrituras e fala, isso aí é verdadeiro, isso aí é real, qual a intenção disso aí? Onde querem chegar com isso? Né? Aonde está o Deus Todo-Poderoso nisso daí? E é somente assim, depois disso tudo, né, chegamos ao final, que nós vamos atingir o nosso alvo, que é o versículo 17. Então, depois disso tudo, depois de você se armar da Escritura para corrigir o mundo à sua volta, e às vezes corrigir até a nós mesmos, né? Verso 17, então, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Conclusão. A Bíblia nos mostra que Deus deseja nos preparar para atuarmos nesse mundo da melhor maneira possível. Então, para isso, nós precisamos conhecer o tempo em que vivemos. Nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. O que você pensa em relação a isso? Nossos dias são dias trabalhosos? Com certeza. Né? Com certeza. E à medida que mais se aproxima o retorno do Senhor, mais trabalhosos esses dias serão. Isso aí causa até um certo medo em nós, mas a gente precisa ter a mente fixa de que o nosso Redentor virá. Então ele nos resgatará, mas independente disso, nós, como eu falei lá atrás, nós somos resistência, nós oramos pelo bem do mundo. Né? Nós somos isso aí de verdade, não da boca para fora, como a gente ouve falar, até de forma jocosa aí, né? Filtre isso pela palavra de Deus. Então, o Senhor Jesus falando, deles a tua palavra e o mundo os odiou. Por quê? Porque nós somos seguidores do Senhor Jesus Cristo. Precisamos abraçar o que de fato tem valor. E aí o verso, tem seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência. Olha, gente, por mais difícil que seja a nossa vida atual, o caminho é esse. Nós não podemos sair fora disso, senão nós nos perdemos. É isso daqui que nós temos para nos segurar. Essa é a nossa âncora. Nós precisamos permanecer crendo em Deus. Permanecer naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido. Né? Nós não temos qualquer segurança de absorver, sem reserva nenhuma, tudo que chega a nós, né? Através das mídias. Se a gente for perguntar, mas quem está falando? Sempre a gente vai ficar. A única exceção a isso é a palavra de Deus. Nós sabemos que isso vem do céu. E nós conhecemos os cristãos que Deus colocou na nossa vida, o ensino deles, né? E como ele falou ali, o modo de viver.
a doutrina. Então, nós temos segurança em meio ao povo de Deus, na igreja, né? Na igreja do Senhor. E por último aqui, o crente tem tudo o que precisa. 2 Timóteo 6, 16, 17, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir. Essa palavrinha um pouco mais, né, um pouco diferente. O que quer dizer ela? É você resistir ao engano argumentando. Então você resiste à mentira e você argumenta contra ela. Isso é uma coisa difícil, né? Como é que nós vamos conseguir fazer isso aí? Só se nós conhecermos a verdade. E o que diz um sábio antigo foi que onde a verdade, ela é verdade de Deus. Então, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Que Deus abençoe a sua palavra. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado pelo tempo que o Senhor nos permite estarmos falando do ensino do Senhor, da Tua palavra. Abençoa-nos especialmente nesse tema que nós tratamos hoje, que foi a segurança que o Senhor coloca para a nossa vida através da Tua Escritura, através da Tua doutrina, através da transmissão de vida cristã, de cristão para cristão, de pai para filho, né? Da família, da igreja, e que nós possamos insistir nisso e reconhecendo que o mundo é mau, é corrupto e ele está indo de mal a pior. Nós precisamos resguardar o nosso tesouro, que é o nosso próprio coração, é a nossa família, são nossas esposas, os maridos, os filhos, os avós, enfim, aquele núcleo familiar que é tão caro para a gente. Nós pedimos que o Senhor cuide de nós, das nossas famílias, da nossa igreja, e num âmbito mais aberto, a nossa cidade, né, e o nosso país. Em nome do Senhor Jesus, é a nossa oração que nós te pedimos, firmados na tua graça. Amém.